14 de janeiro de 2024, Rio de Janeiro, capital. O cubano Alejandro olhava para a janela da casa do galerista americano Brent Siquema, que dava para a rua no charmoso bairro carioca chamado Jardim Botânico. Na sua mão, a besta já estava armada com a flecha já pronta para atirar. Mas Brent não aparecia e Alejandro queria logo resolver o acordo que tinha com o ex-marido de Brent. Brent precisava morrer. Brent precisava morrer naquele dia. A besta seria guardada e uma faca entraria em ação. Confira o que Alejandro tem a dizer sobre o crime que colocou o Brasil no cenário policial internacional. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Perfeito. Exatamente. Tá, você já vai me explicar porque ele tem dois advogados, um em Minas e outro no Rio. Beto. Oi. Eu acho que você vai gostar de como que... eu acho que foi uma das primeiras coisas. Por que dois advogados? Não, a questão do jornalismo. Tem uma história atrás disso. Tá, você vai começar a contar toda a história. Tá. Eu tô vendo... Ok. Eu fico aqui esperando meu ok aqui. Ok? Então eu começo com a abertura e já embalamos na conversa. Só um minuto. 1, 2, 3... Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa conversa a 3 aqui. Vamos conversar com 2 advogados do caso do galerista, é o Brent Siquema. Siquema, falei certo? Acho que sim. É o Brent Siquema que, na verdade, e vocês são os advogados do Alejandro Pérez. Pérez, não é? Preves, Alejandro Isso. Preves, que é o suspeito, confesso, vocês vão me contar tudo. Só para antecipar, esta vai ser realmente uma conversa 3, porque somos 3 pessoas, então, eventualmente, se um precisar parar o outro para completar, ou se eu fizer uma pergunta, um começar e o outro for adiante, está tudo certo. Às vezes vamos ter aqui cruzamentos de vozes. Então, já antecipando para as pessoas, porque quando você tem mais... Quando já 2 pessoas, o diálogo já é possível de um parar o outro. 3 é mais natural ainda. Então, sejam muito bem-vindos os doutores, a doutora Edna, começando pelas mulheres, óbvio, e o doutor Greg, que são os advogados do Alejandro. Doutores, quem veio primeiro de vocês dois? Como que aconteceu para ele ter 2 advogados? Um está em Minas Gerais, é isso? E o outro está no Rio de Janeiro. Quem que veio primeiro? Quem que começa a me contar essa história? Do galerista morto pelo Alejandro, que vai ter marido, que tem tanta história. Primeiro que é um prazer estar falando com o Crime S.A., com você, Beto. Dando mais uma vez um bom dia a todos. Estamos de manhã, né? Foi bem assim, tá? Eu sou advogado já de longa data em Minas Gerais. A minha atuação é voltada para a questão dos direitos humanos, né? Eu sou egresso do sistema prisional, cumpri pena por homicídio, inclusive. Não sou inocente, enfim. E por isso a minha atuação, sobretudo na questão criminal, da questão de direitos humanos, tem uma atuação bem ampla nesse sentido. Já a 2015 para cá são 8 anos, né? 9 anos. 2015 e 9 anos, 9 anos. Então, né, 9 anos já que eu estou advogado, né, eu comecei a advogar logo no ano da extinção da minha punibilidade. E, assim, eu não fui nem aceito, né, por estar cumprindo pena, nem como estágio, né, porque a OAB, ela veda quando você não cumpriu a pena toda e não teve, enfim. Fato que eu comecei a advogar em 2015 e venho tratando dessa questão em direitos humanos, né, voltada, sobretudo, para a família do preso, voltada, sobretudo, para o preso. E eu vi nas reportagens, né, eu vi a notícia, né? E logo quando eu vi a notícia, é aquela questão
que vocês têm muito, e você mesmo teve muito nesse sentido de ver que havia coisas que não estavam batendo. O jornalismo, né, investigativo, e o investigador e o advogado criminalista, eles pensam assim, quando contam uma história, você já começa a imaginar e já começa a projetar, mas espera, tem alguma coisa que não bate. E foi assim comigo. Quando veio com a história de latrocínio, eu fiquei com aquele negócio, né? Isso foi num domingo à noite, eu fiquei pensando, latrocínio, eu sou assim, pelo menos. Eu durmo pensando e acordo pensando. Sim. E não foi diferente. Fui correr na Lagoa da Pampulha, eu e minha filha, e pensando, martelando aquilo. Não é latrocínio, não é latrocínio, não é latrocínio. É porque 18 facadas é facada demais. Não, 9 horas esperando. Sair de um estado e ir para o outro. Não, é vítima destinada. Sim. Entendeu? Assim eu pensei, né? Eu falei, esse trem tá muito errado. A gente fala desse jeito aqui, esse trem tá muito errado. E aí mandei para minha secretária, que também é egressa do sistema prisional, assinar aqui meu braço direito, trabalha comigo já há 5 anos, e uma pessoa maravilhosa, super eficiente, mandei para ela o nome do cara. Por quê? Na reportagem tinha o nome, só que inclusive o nome dele na reportagem estava errado, estava Preves, estava Treves, e é Preves, né? Alejandro Triana Preves, né? Estava errado, mandei para ela, ela teve uma dificuldade enorme de localizar. E o porquê que além daquele bichinho, né, de falar que está errado, vi que ele tinha sido preso em Minas, em Uberlândia. Eu falei, bom, se foi preso em Minas, tem urgência de custódia em Minas. Vou pegar os dados, ver o que aconteceu. E outra, sou cheio de coisa para fazer, eu nem sei porque que eu me meti nisso. Mas é isso. Então, bom, começa primeiro entra, eu vou chamar sempre de você, tá? Primeiro entra você, Greg, é isso? Você que começa, porque Beto, ele foi preso em Minas Gerais, em princípio como autor de um crime bárbaro no Rio de Janeiro. Ele tinha sido preso em Minas, e aí você entra e depois que vem a doutora Edna, porque o crime acontece no Rio de Janeiro, é isso? Aí, imediatamente, eu já pego ali já tenho contato ao processo, já vou, enfim, aí eu já tinha tudo ali na minha mão. E aí que eu li, eu falei, não pode, tá errado. A doutora Edna, eu já conheço de longa data, ela é uma mulher, assim, da periferia, mãe solo, me formou, e assim, ela acompanha, sabe, pelas redes sociais, toda a minha trajetória, porque, inclusive, até os bordões que eu falo, que eu invento, ela pega. E eu falei, cara, tem que ser ela. É ela que tem o tino. Mandei para ela imediatamente o processo, conversei com ela, mandei no WhatsApp, ela não me atendeu, liguei para ela, aí que ela me atendeu, aí eu acho melhor ela falar. E só mais uma coisa antes, você na audiência de custódia, você conhece o Alejandro pessoalmente? Não. Você chega a entrar na audiência, você não fez a audiência de custódia dele? Não, já tinha sido feita a audiência, ele inclusive foi transferido. Ele tinha sido transferido primeiro para Benfica, a doutora Edna foi a Benfica, não conseguiu falar com ele, e já, pelo nosso pedido, porque era um crime, eu fiquei muito preocupado com a vida. Aliás, estou muito preocupado com a segurança dele. A gente está falando de muito dinheiro. Nós estamos falando, né? E, sinceramente, eu nem sabia do tamanho. A gente sabia que o cara era um cara poderoso, mas não tanto. E aí, doutora Edna... a doutora, quem que conhece ele primeiro? Pessoalmente, a doutora Edna. Doutora Edna. Como foi esse encontro? Quem é o Alejandro? O que vocês levantaram? Quantos anos ele tem? De onde ele veio? Por que ele estava no Brasil? O que ele foi te contando? Sim. A doutora Edna... Ela... Não, é isso mesmo, é conversa, gente. Um interrompe o outro. O que você ia falar, doutora Edna? Fique à vontade. Pode falar, doutora. Então, o doutor Greg ligou para mim, né? Perguntou se eu queria assumir com ele, de repente, esse caso, ou ir lá saber do Alejandro. Como eu moro no Rio, eu moro próximo à central de custódia que fica em Benfica, o presídio que ele foi levado, não para fazer a audiência de custódia, mas é porque é um presídio anexo à central de custódia. Daí eu fui até lá, e ele não estava mais, ele já tinha sido transferido, né? E eu fui
em Bangu, para onde o Alejandro estava. Uma pergunta antes, ele estava sem defensor público, sem advogado, sem nada? Na audiência de custódia, quando você não tem um advogado privado, obrigatoriamente entra a defensoria pública. Tá. Então, lá em Minas, entrou o defensor público. Mas aqui no Rio, não, ele estava sem nenhum patrocínio. E aí eu fui até lá, em Bangu, né, no presídio, onde ele está preso, e falei com ele. E ele estava, assim, muito assustado com tudo, porque ele não tinha consciência ainda do que ele tinha feito, contra quem ele tinha feito, melhor assim. Ele sabia que ele tinha executado alguém, mas quem era esse alguém, né? E quando ele se deparou com aquilo tudo, mídia, enfim, lá em Benfica, para você ter noção, o Alejandro era super conhecido. Quando eu cheguei perguntando por ele, perguntaram para mim, o cubano? Eu falei assim, foi transferido agora. Olha, doutora, cuida dele, porque ele está muito perdido. Então, assim, ele não sabe o que está falando. Em primeiro momento, o Alejandro negou, né? Até, vamos pensar assim, qualquer um negaria, né? Um crime dessa repercussão, você vai tentar falar que não. Eu achei que ele negou porque estava com medo, né? Ele até chegou a falar que alguém colocou droga na bebida dele quando ele foi num restaurante comer, e, enfim, que ele ficou meio dopado, não sabia o que estava fazendo, não se lembrava de nada. E eu deixei ele se acalmando, né? Não, fingindo que estava acreditando naquela versão, né? Até falei para ele que geralmente as pessoas quando bebem ou são drogadas realmente têm essa amnésia, que a gente iria ver tal, mas que a gente ia cuidar dele. Eu estava levando ali a procuração para ele, se ele se importava em assinar a procuração para que o doutor Greg e eu assumisse o caso dele. E ele, não, claro, eu vou assinar sim, muito obrigada. E no finalzinho ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? É aquilo que o doutor Greg falou. É aquele feeling de criminalista que uma palavra já toca o sininho assim aqui dentro de alerta. E ele falou assim, assinou a procuração e falou: eu achei que os advogados não iriam vir. Eu não falei nada com ele, que era, mas peraí, não falei nada. A única coisa que eu me lembro que eu respondi, eu falei assim para ele: e não iriam vir mesmo. Só isso. Ele fala português normal? Ele falava espanhol? Fala português, dá para entender bastante. Algumas palavras ele não sabe, mas dá para entender. Tá. E entende muito bem o que a gente fala. E o que chamou a atenção nessa parte? Os advogados viriam, porque mostrava que alguém estaria cuidando dele, é isso? Exatamente. Alguém planejou cuidar dele. E aí, mais à frente, aí sim, o doutor Greg veio ao Rio, eu falei para ele que o doutor Greg viria ao Rio, iria conhecê-lo, e logo assim, de cara, ele entendeu que ele estava sozinho, que era a gente que ia ter que cuidar dele mesmo. E aí... Se me permite, doutora, até para poder rechear, né, a sua fala, eu me lembro muito bem que quando eu cheguei, foi muito interessante, porque eu já tinha conversado com a doutora Edna antes de ir, e falei, doutora, ela começou a falar, doutora, vamos parar, assim, não, e a doutora é muito sensível, né, não, do Greg, que ele tá assustado mesmo, ele tá negando, mas é normal, que não sei o que, assim, não que eu quisesse que ele já abrisse o jogo, né, não é bem assim. E aí, ela com a sensibilidade dela, eu falei, vamos ir por esse caminho. Peguei o processo, ela imprimiu, né, a doutora Edna já foi, eu levei o processo impresso para ele, e aí eu comecei a perguntar. Mas vocês estavam juntos nesse mesmo momento ou isso já é outro dia? Não, já no outro dia,
já no outro dia, fazendo um atendimento em conjunto. Você vai embora e você fica pensando naquela frase que ele falou. Os advogados viriam, a Edna vai embora. Vocês chegam a conversar sobre essa fala dele? Conversei imediatamente. Quando eu saí de lá, eu falei pro Dr. Greg. Eu falei, Greg, olha, foi ele. Né? Agora, foi justamente essa palavra que você usou. Como foi? Isso nós vamos saber. Foi depois. Ele, mas pelo jeito não está sozinho. Isso, exatamente. Eu não quis lá, em primeiro momento, bancar, sei lá, investigadora. Eu demonstrei para ele que nós éramos defesa e não acusação. Entendi. E que se ele fosse falar, ele falaria no tempo dele, se quisesse falar, né? Porque essa coisa de me fala a verdade, me conta tudo do crime, eu não adoto essa postura nas minhas defesas. Eu procuro ver o que está no processo, trabalhar o que está no processo, até porque nós não defendemos pessoas, óbvio, nós não defendemos criminosos, né? A defesa criminal defende as garantias constitucionais que o preso tem de defesa. Então, para isso, não precisa falar verdade ou mentira, né? Mas eu sabia que era ele, né? Aquela coisa, a gente... Mas que tinha mais coisa do que ele já tinha te trazido até então. Mas que tinha mais coisa por conta dessa fala, né? Por conta dessa fala, eu falei com o Greg, falei, olha, ele falou uma frase muito estranha, que eu pensei que os advogados não fossem vir. Ele estava esperando algum advogado. Era o óbvio. Mas eu não apertei ele sobre isso, não. Aliás, eu nem deixei ele perceber que eu percebi que ele falou isso. Entendi. Fui embora, entrei em contato com o Greg e Greg imediatamente... Aí o Greg foi para o Rio de Janeiro. E aí o Greg traz o processo todo impresso, e aí vocês dois conversar com ele junto, é isso? Nós dois, isso. E como é que ele já estava? Ele estava um pouco mais aberto a contar a verdade? Ele estava com aquela vontade de falar, mas eu não sei se eu falo, para quem eu falo. E, assim, depois que nós fomos saber que tem um pouquinho de machista nos cubanos, e aí com o Dr. Greg ele se sentiu mais aberto. Aí o Greg pode falar melhor. Ele queria falar com o homem. O que ele começa a te relatar, doutor? Bom, e aí eu levei o processo impresso e adotamos essa mesma linha. Olha, eu acho que a defesa tem que estabelecer um laço de aproximação com o que você vai defender. A pessoa quem você tem que confiar em você, porque senão não tem defesa. Não tem. E aí eu parto dessa premissa. Só que eu também não vou forçar ninguém a falar nada. Não, porque forçando não vai haver confiança. Ele tem que dizer espontaneamente. Isso é a primeira premissa da defesa. Bom, e aí eu comecei. Ele começou a falar. Como é que foi? E aí ele começou, desculpa, na mesma mentirada. Né, como diria minha mãe. E na mesma mentirada, e falando, não, que foi, não sei o que, mas peraí. Não, eu nem tava lá. Pô, você não tava lá? Olha aqui. Ele dizia o quê? Que ele não sabia nem quem era o Brent, é isso? Como não sabia. Como não conhecia pessoalmente. Lá na frente nós vamos você vai desmiuçar isso. Ele não conhecia. Pessoalmente, não. Mas ele dizia que ele nem estava no Rio de Janeiro, apesar de ele estar nas imagens. O vídeo você já tinha. Ele dizendo que não era ele, que ele estava lá, que ele era entrega, que ele era guia, que não sei o quê, e, enfim, uma história sem pé, sem cabeça. E quando ele contava, eu mostrava, pera lá, aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, o quê? O que você mostrava? Isso aqui o quê? A polícia estava com o celular dele, ele tinha mensagens trocadas. Eu mostrava para ele a placa do veículo. A placa do veículo, olha a placa do veículo seu parado 9 horas aqui. Olha uma pessoa saindo e entrando da sua mesma estatura, da sua mesma compleição física. O carro estava no nome dele? O carro está no nome dele, não? Não, o carro é de uma amiga da família, que ele inclusive nomeia como madrinha, que acolheu a mãe dele
quando veio ao Brasil, no interior de São Paulo, para poder fazer um pós-doutorado. A mãe do Alejandro, ela é pós-doc em física nuclear. Química. Engenharia química, né? Clínica nuclear. Engenharia química. É uma mulher muito inteligente. Ela fez estágio na União Soviética. Não, mas tudo bem. Cuba e União Soviética, na época, tinham esse intercâmbio. Mas que tinha relações, enfim, até de mútua cooperação. Sim. Né? Mas, Alejandro, nós estamos falando de um cara que fala 3 idiomas. Quando o cara começou a me relatar, eu falei, cara, é isso mesmo? Eu falei, Eu até comecei a duvidar. Eu falei, não, olha, eu fui das Forças Especiais de Cuba, tá? Eu servi no Exército de Cuba. Inclusive, isso tem uma relação com o fato dele ter conhecido Daniel. Lá na frente a gente vai falar. Ele fala 3 idiomas. Ele é fluente em 3 idiomas. Ele fala português por quê? Ele está morando há quanto tempo no Brasil? Ele mora no Brasil tem o quê? 6 meses, né, doutora? Não, ele veio em 2022. Mais. Ele tá bem... Dependendo da época que ele chegou em 22, seriam 6 meses. Não, imagina, ele morreu em 24. Então ele tem mais de um ano. Pelo menos mais de um ano. Pelo menos mais de um ano. De um ano e meio tem, né? E ele ficou... E essa pessoa que acolheu... A mãe também é uma estudiosa, uma acadêmica, entendeu? Acolheu de bom grado. Acolheu também ele. Quando ele veio fazer o quê no Brasil? Ele veio tentar a vida. Ele veio tentar... Mas ele tem formação, ele tem o quê? Ele tem... Aí que tá. Ele fala 3 idiomas. Tudo bem, mas ele fala 3 línguas, mas o que não dá para ele é uma formação para ele poder ter um trabalho mais elaborado no Brasil. Ele só é mestre em veterinária, ele só dava aula de veterinária. Então ele é veterinário, então. Não, ele fez agronomia e lá tem um nome. Dentro da agronomia parece que ele fez um mestrado em veterinária, e então por isso ele dava aula de veterinária. Entendeu? Assim, a irmã dele é advogada criminalista lá é nossa colega. Lá em Cuba? A irmã dele, em Cuba. Pode. E ela está nos ajudando, inclusive, na questão de teses, né? A gente tem conversado muito. Doutora Edna, fala, por favor. Greg, fala... Porque, assim, quando nós falamos aqui no Brasil de uma pessoa agrônoma, professor de veterinária, a gente está falando de alguém que tem um salário bom. Sim. E com um alto... Não só o salário é independente, mas uma pessoa com intelectualidade avançada, porque você ter um mestrado, falar 3 línguas, você fazer agronomia, você tem engenharia agrônoma que é para os muito inteligentes. Então, assim, ele tem 4 livros. Ele tem 4 livros escritos? 4. Bom, então eu estou ficando cada vez mais impressionado como é que esse homem entrou e matou uma pessoa com 18 facadas, porque a intelectualidade, em princípio, te afasta da morte tão brutal. Em princípio, quando a gente tem cultura e educação, a gente se afasta do crime. Deveria ser assim, eu sei que não é. Não quando você está manipulado. E aí você vai me contar essa manipulação, porque 18 facadas, gente, eu sempre faço. 1, 2, 3, 4, não, uma... Gente, tem que querer, né? São 18, você não olha, tá passando tempo, você está lá na 15ª. Então você está com vontade, tem força, tem dor, porque enfiar e tirar a faca, às vezes tudo bem, pode ser mais superficial. Inclusive há controvérsias nesse exame número que iremos suscitar mais à frente. Então vamos chegar em tudo. Ele não alega que não foram 18, ele alega que foram 4. Tá, então ele lembra, né? A gente tá... que ele lembra. A gente tá... eu ia entrar na vida anterior do Alejandro daqui a pouco, mas como você já trouxe os elementos, vamos só para eu já saber. Ele já tinha passagem criminal aqui ou em Cuba? Nenhuma. Nada. Tem quantos anos? Tem 30 anos, doutora. Eu sou ruim de... 30 anos, nossa, com 30 anos já com mestrado e tudo. Ele chega no Brasil em 2022 e ele vem Ele tem 30 anos mesmo, doutor? Se não for 30, é 35, mas eu tenho quase certeza que é 30. Tá ali. Eu tenho quase certeza que é 30. 35, tá ali. Ele chega no Brasil, você falou de salário, ele chegou a trabalhar durante esse ano e meio no Brasil? Quer falar, doutora?
Não, Não, pode falar. ele chegou ao Brasil e aí ele fez servente pedreiro, ele trabalhou como entregador de Uber, iFood, essas coisas. Mercado, isso. não, Mercado do Livre. Mercado Livre. Ah, tá. Ele foi entregador. Inclusive o mercado, essa empresa, né? Não, ele trabalhou no Mercado Tem uma Livre. relação, tem uma relação, inclusive, com a arma que ele comprou. Ele comprou uma arma pelo Mercado Livre. Uma besta. Ah, A besta do Guilherme a besta, Tell, eu sei, sabe? a besta aquela besta do Walking Dead lá, aquele negócio que atira com flecha. Tá. Exato, é isso. Então, assim, ele também era um plano dele alvejar o senhor Siquema pela janela, só que ele não conseguia enquadrar. Então eu tenho a seguinte fotografia do Alejandro Preves, do Alejandro Preves. Ele é um homem de 30 a 35 anos, um cubano, muito bem formado, ele é agrônomo com mestrado em veterinária. Em 2022 ele trabalhou em forças especiais em Cuba e ele vem para o Brasil por oportunidades que ele não tinha nem em Cuba, é isso? Exatamente. Mesmo com essa formação toda, ele não conseguia deslanchar na carreira. É bom carreira. deixar muito claro que ele, enquanto professor universitário, ele ganhava $5 por mês lá. Ah, ele foi professor universitário? Isso não ele foi professor de veterinária. Lá em Cuba. O mestrado dele é em veterinária. Ele fez agronomia, que lá deve ser uma graduação. Sim. E aí ele fala, ó, dentro da economia eu dou aula, eu fiz um mestrado e dou aula em veterinário. E aí ele ganhava $5 por aula? Não, por mês. Por mês? Nossa Senhora. Por mês. Lá, segundo ele, quem ganha mais lá é $10 por mês. Alejandro também tinha uma pequena loja de bicicleta, que consertava bicicleta justamente para poder rechear a renda mensal. Ele não, segundo ele, não tinha como se manter, ele falou isso. Se a doutora Edna lembrar, ela pode inclusive me corrigindo, mas ele falou que ele tinha, para complementar a renda, porque não tinha como, né, somente dando aula, ele complementava fazendo tinha uma empresa, uma oficina de bicicleta, né? E aí ele vai no serviço obrigatório, porque, né, lá tem o serviço obrigatório, e militar. No serviço militar. Sim. E no serviço obrigatório, até ele vai para as forças especiais de Cuba. E aí eu perguntei, você sabe atirar, você sabe manusear armas? Eu falei assim, atirei de tudo quanto é arma, eu fui das forças especiais. Aí eu, assim, não adentrei muito nessa questão militarizada, como que ele foi. Sei que ele, por essa especialização de ser uma pessoa das forças de segurança, ele através de um anúncio no Facebook, ele conheceu Daniel Siquema, tá? Daniel Siquema estava passando férias, né, em Cuba, sem Brent, tá? E ali é tratado para ele ser segurança, ele e mais um. E aí doutora Edna, ela perguntou, mas por que segurança, né? Cuba tem baixíssimo índice de... É porque eles moravam num bosque militar. Sim. A casa do Daniel e do Brent era um bosque militar. E aí eu perguntei, mas por que segurança onde você mora num bosque militar? Né? E aí ele respondeu. E aí ele vai e fala, olha, é porque Daniel é uma pessoa que abdicou da cidadania cubana. Já não é visto com bons olhos pelas autoridades. Ele fala o seguinte, como ele tem uma cidadania, ele não tem uma cidadania cubana... Né, o Daniel se abdicou da cidadania, e aí ele já é persona non grata, aqui lá em Cuba. Trazendo para hoje, né, o debate. Mas, enfim, ele é persona non grata, não é proibido de entrar, enfim, até porque tem relações com... Mas que se acontece um crime, as autoridades não... E ele até, Alejandra explica isso, que as autoridades, assim, não fazem vista grossa. E, além do que, nós estamos falando, Cuba, até não sabia disso, né? Mas o Cuba tem um pensamento homofóbico de 1950. Sim.
Bastante. 1950. Por isso entendeu? que eu não vou. Muito. Por isso que eu não visito Cuba. Eu não visito países homofóbicos, nem machistas. Por essa questão homofóbica. E aí é mais um dificultador para Daniel. Por isso ele contratar seguranças. Entendeu? Até para poder ter, né? Ele é uma pessoa, ele é casado com um americano. Sim. De conta. Então, assim, pô. E eles entendeu? tinham, o Daniel e o Brent tinham uma cobertura e uma mansão ali em Cuba. Eu não entendo por quê. Se ele já abdicou da cidadania, é um lugar homofóbico, ele precisa de segurança, não sei por que eles voltaram. Aí não sei se vocês sabem, uma curiosidade. Por que eles iam para Cuba se Cuba era tão indigesto por eles? Isso aí é uma coisa. É uma coisa deles, né? Eu acredito que porque é a terra do Daniel, né? Mas abriu até a cidadania, prefiro ser americano. Bom, mas ok. Então ele tá lá nessa mansão e para poder ter segurança dentro de uma área militar, ele contrata o Alejandro mais uma pessoa, um amigo do Alejandro, alguma coisa assim, para ser segurança. Não sei, dessa pessoa eu não tenho informação. Tá, tinha mais um, era o Alejandro mais um. Ele fala que era ele mais um. É assim que ele conhece o Daniel. Assim que ele conhece o Daniel. O Brent não. Inclusive ele conhece não só Daniel, ele conhece Luca. Quem e é essa Luca? criança... A Luca é o filho. O filho. Eu estou preocupado com essa criança. O muito Luca é o preocupado. Filho, tá. Porque tem um foragido com essa criança e um cara extremamente manipulador. E o que o Alejandro... Poucas vezes minha vida criminal, vi uma pessoa tão manipuladora como esse Daniel. O Daniel conhece o Alejandro e estava junto com o Daniel, o filho dele com o Brent, que é o Luca. É isso? Esporádico, veja bem, ele vinha e voltava. Sim. Cuba é pertinho dos Estados Unidos, ele tinha entrada livre, então ele vinha e voltava a todo momento. Então, assim, ele morava em Nova York, não é isso? Nova York. E aí, o que o Alejandro fala do Daniel? Como que é o Daniel aos olhos do Alejandro, que você já me falou que é uma pessoa muito manipuladora? Isso é uma impressão minha, tá? Não, tudo bem, dentro do relato que o Alejandro está trazendo. E de tudo que vem no processo. Ele manipula. Ele é um grande xadrecista. Isso é com certeza. É burro. Mas é um grande. Mas, enfim, a doutora Edna, o que você acha? Eu vou, pela sua impressão da questão do Alejandro com o Daniel. Eu, particularmente, eu entendo que o Alejandro, ele se compadecia, sobretudo da criança. Mas compadecia pelas histórias que Daniel contava. Quais são as histórias que o Daniel cantava? Daniel contava, por exemplo... Posso falar? Pode. Tá. Daniel contava, por exemplo, que Brent falava... é bom entender também como que é a vida do Alejandro. O Alejandro é uma pessoa que... o pai dele abandonou ele. Tá? O pai dele é um grande empresário de Cuba, enfim. Uma pessoa do partido, inclusive, segundo ele. Né? E ele não tem contato nenhum. Eu falei, você não quer que eu converse com seu pai? Não, meu pai, não temos contato. Enfim, e Alejandro, Daniel, e óbvio que quem conversa, pegou isso e o que ele massageava no seu enredo? Olha, o Brent é um mau pai, o Brent não paga pensão, nós separamos e o Brent só paga $2.700 para o filho, quer me deixar sem nada. E Alejandro estabeleceu um contato com o Luca, porque ficava brincando de bola, ele ficava fazendo a segurança, ficava brincando de bola, tinha uma aproximação com a criança. E Daniel sempre... o Brent, quando viaja, ele vai para Paris e contrata garotos de programa e fica transando do lado do quarto da criança. O Brent usa drogas injetáveis na frente da criança. Isso o Daniel estava inventando, né? Que ele estava criando um personagem do Brent para o Alejandro acreditar. Não. O Brent era um cara bem peculiar, assim, vamos falar. O Brent era um cara que tanto ele quanto o Daniel frequentava. Segundo falam do Brent. Segundo falam do Brent.
Eu não sei se ele tinha problema de drogas. Eu não vi um documento de internação, não vi isso. Eu queria perguntar uma coisa. Que ano que o Alejandro conhece o Daniel? Doutora, isso então, ocorre. Provavelmente tenha sido... Bom, com certeza foi antes de 2020, né? 2022. Porque foi antes da... foi antes da... Não, mas porque Daniel conhece... Você perguntou Alejandro, Daniel conhece Alejandro. Isso. Ou não? Quando que o Alejandro conhece? Ele responde a esse anúncio do... Então, lá em Cuba, foi antes da pandemia. Eles estavam numa briga grande, né? Eu conversei com pessoas que conhecem o Brent e eles me falaram sobre essa... que ele já estava bastante... Era uma separação bem forte, porque era muito dinheiro envolvido. São muitos milhões de dólares envolvidos. O Brent era uma pessoa bastante influente e bastante importante, principalmente no mundo das artes. E ali, uma tela boa custa milhões. Mas o fato é que Alejandro conhece Daniel lá em Cuba, quando ele foi trabalhar pro casal, Sigma. Nem pro casal, né? Conheceu. Porque ele já estava separado. Não, estavam juntos ainda. Estavam juntos. Estavam juntos. Tá. Ele tem quando 2 anos, mais ou menos, que eles separaram, que eles estão nesse litígio. 2 anos, 2 anos e meio. Tá. Quando o Daniel conheceu o Alejandro, o casal estavam juntos, porém o Brent ia muito pouco em Cuba. Daniel ia mais, com o Lucas. E ele ele pegou uma afeição muito grande pelo Lucas. Então ele tinha mais contato com o Lucas, com o Daniel, com o Brent não. Ele nunca viu o Brent nessa casa, nem nessa cobertura. Ele nunca viu, ele parece que viu de longe. Nunca teve um contato. Aliás, ele não conhecia pessoalmente o Brent, nunca conheceu. Só no dia do crime mesmo. O Lucas e aí, desculpa. E aí ele não se lembra o motivo que ele foi mandado embora, mas parece que foi por conta da pandemia, alguma coisa assim, eu não me recordo também. Mas o fato é que Alejandro passou esse tempo, veio para o Brasil. Quando chegou aqui, ele recuperou o chip de telefone dele. E aí, quando fez a inserção do chip, veio o número do Daniel. E aí ele falou, lembrou do Daniel, lembrou do Lucas, e ele entrou em contato com o Daniel. Acredito eu que seja aquela coisa, né? Foi meu patrão, é rico, de repente possa me ajudar em alguma coisa, não sei. Ou tô com saudade do Lucas. Ele sabia que eles tinham um imóvel no Brasil também? Não. O Daniel não sabia? Até então, o Daniel não, o Alejandro. Desculpa, o Alejandro não sabia que o Daniel tinha imóveis no Brasil. E aí ele entrou em contato com ele e tal, e o Daniel se mostrou assim, muito receptivo. Pô, que legal, tá me ligando, blá, blá, blá. E daí, o Daniel começou a manipular o Alejandro, no sentido de que, olha, o Brent, a gente está se separando, é um processo muito difícil, o Brent está maltratando muito o Lucas, e o Alejandro era muito apegado ao Lucas. Ele está fazendo o Lucas sofrer, levou o Lucas para Paris, aí aquela coisa, né, usou droga, transou, é promíscuo, gasta dinheiro com um monte de garoto de programa, mas não dá o dinheiro do Lucas, e foi envolvendo o Alejandro naquela conversa, e Alejandro foi pegando assim uma espécie de ranço do Brent, né? E aí, o que acontece? Ele chega num dado momento e fala, olha, eu preciso que o Brent morra. Isso tudo vocês têm, essas conversas? Ou isso é só contado pelo Alejandro? Depoimento do Alejandro. Depoimento do Alejandro. Mas e cadê essas conversas? Corroborar, Bom, essas conversas estão no telefone dele, tá com a polícia. Segundo o Alejandro, apagou, né? Apagou essas conversas. Mas dá para recuperar. Mas está lá. Isso, exatamente. Mas está lá
tá lá o telefone, ele deu acesso, ele informou, inclusive, que ele não tinha colocado o nome de Daniel, ele usou um outro nome, porque aí o Daniel, quando saiu dessa esfera, a conversa... Doutora, tem a questão do chip, mas o Daniel ele estava no processo na agenda do Alejandro como Daniel Boss. Isso, Boss. Então, quando ele, porque até então, o Daniel ele conversava chefe. com ele... Isso, Daniel chefe. E mais, né? E já aqui no Brasil, engedraram, né, a empresa de eliminar o senhor Siquema. Como que... Engedraram quem? Desculpa, agora eu me perdi. O que ele fez? Na verdade, houve ali um conluio entre Daniel e Alejandro para eliminar o senhor Alejandro. O Brent. O senhor Alejandro, o senhor Brent, desculpa. Que são muitas pessoas. E a partir daí, né, começaram a travar essas conversas e tramar isso. E uma das coisas que foram tramadas é que Alejandro iria comprar um chip, ele comprou um chip no Brasil, ok? Então, isso, Greg, quando a conversa deixou de ser aquela conversa do Daniel falando mal do Brent e passou para a conversa agora vamos matar o cara, vamos fazer assim, compra um chip. E aí começou... Que momento foi esse? Quanto tempo antes da morte do Brent foi essa premeditação, essa organização da morte dele? Quanto tempo que o Alejandro fala que eles ficaram... Quanto tempo foi de manipulação do Daniel pro Alejandro entrar na onda dele? E quanto tempo... manipulação dele vinha desde Cuba. Desde no meu entendimento. Desde antes da pandemia, ele morando com o Brent. Ele morando com o Brent. Mas o alvo Alejandro, que ele atirou, assim, digamos assim, né? Fincou no Alejandro, para o Alejandro executar o Brent em setembro de 2023. Então foi uma premeditação, o quê? 6 meses? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses. Ali foi a organização assim, como vai morrer, o momento que falou, olha, eu vou matar o Brent, foi um pouco antes, talvez, porque ali começa a organização. Só uma pergunta antes para eu continuar isso aqui. O Daniel e o Alejandro tiveram algum caso amoroso, sexual? Alejandro categoricamente fala que não. Mas o Alejandro, qual a orientação sexual dele? Qual é a condição? Segundo ele, hétero. Ele é hétero. Segundo ele, hétero. Tá. Bom, mas ele vem de um país que você não pode nem ser gay. Então, ele pode ser até uma grande vitrine, porque ele pode ter mais vergonha de ser gay do que medo de dizer que teve uma relação com o Daniel. Porque se tivesse estabelecido, inclusive, uma relação amorosa entre os dois, aí a manipulação fica mais forte ainda. Porque aí você isso é tão foda. Isso é tão foda, porque o cara, ele tem, isso que você tá falando aí, o cara, ele tem mais medo de se assumir gay do que de ser assassino. Sim, agora eu não lembro qual é o caso, que o cara fala, não, maníaco do Trianon, não, eu matei todos, mas viado eu não sou. É uma coisa muito louca, ele aceitava ter matado 10 pessoas, 10 homens, mas eu não sou gay, era uma coisa muito louca. Agora, no caso, então, não temos uma confirmação de que eles tivessem tido um caso amoroso e nem o celular não traz nada e talvez, se uma pessoa tão preocupada assim, ela apaga absolutamente tudo e não deixa registro. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eles tenham um caso amoroso. Não. É porque daria mais sustentação ainda para manipulação. Mas daí eles pegam e decidem que vamos matar. E como é que foi a organização? Vamos matar como? Bom, o Daniel, ele compra um chip, o Alejandro compra um chip no Brasil, né, de uma operadora brasileira, manda o número desse chip lá para o Daniel através de mensagem, né? Olha, o número do telefone é esse. Né? O Daniel entra pelo Wi-Fi
né, não nos dados, porque os dados estão aqui no Brasil, né, entra pelo Wi-Fi e cadastra, né, aí ele cadastra o número e manda, aí vai aparecer o número aonde? Na tela do Brasil, o número para você cadastrar na rede social WhatsApp. E aí, a partir desse número, ele cadastra, né, um perfil lá nos Estados Unidos como Raimundo. Entendeu? E aqui, o Alejandro coloca na sua agenda Raimundo. Então, ali, ele ficava conversando com o Daniel lá nos Estados Unidos como um outro chip que não era do Daniel, pessoal do Daniel Boss, entendeu? E ali começa a tramar, né? Começa, você tem que ir lá reconhecer. E esses registros de conversa também não existem? Estão no WhatsApp, está no telefone do... Vocês não viram, até agora não saiu ainda lá do pericial. Não, eu não tive acesso a nenhum no telefone, eu só tenho o que a polícia já ali, porque ele deu acesso ao telefone dele, quando ele foi preso, ele deu acesso ao telefone dele e mais, acesso a todas as redes sociais dele, todas, né? Isso, a gente, pelo depoimento dele, a gente já fez também e ainda também. Então, não saiu a polícia laudo. Tem acesso também, se ela quiser, ela tem acesso, inclusive, ao todo o teor dessas conversas, mesmo que ainda assim apagadas. Sim, mas não saiu laudo ainda, ou no laudo não aparece? Ainda não saiu laudo, pelo menos no processo não. Foi dia 15 de janeiro, ele foi morto, prenderam, tem um tempo aí, está dentro do tempo de perícia. Nós estamos acompanhando com muita atenção, né, mas toda essa conversa pode ser encontrada dentro do celular para garantir a participação do Daniel. Sim. E sinceramente, volto a falar, foi uma construção o Alejandro falar. Não foi. Então, uma das coisas que eu disse para ele, falei, cara, eu não estou aqui ganhando um centavo para estar aqui. Não estão me pagando. Entendeu? Ninguém está me pagando. Eu estou vindo aqui porque eu acredito que você merece uma defesa digna. Entendeu? Então, vamos abrir o coração? Vamos falar? E aí ele fala, ele dá acesso a tudo isso. Então, sinceramente, tudo que ele está falando, eu estou partindo da premissa que é verdade. Tá. Uma pergunta também, o que foi combinado para o Alejandro matar o Brent? Porque só a manipulação não é possível. Ele fez por amor ao Cara, Luca? Aí que tá. Olha pra você ver como o cara matou o outro pela promessa de 200 mil reais. Aí você fala assim, promessa? Promessa. Pagou 200 mil? As informações que a gente tem é que não. Que não foi pago esse valor. Ele pagou somente os valores ali da empreitada, da empresa. Eles combinaram que ele ia pagar com o dinheiro quando ele ficasse viúvo. Tá. Da herança. Tudo bem, mas 200 mil reais para um homem tão rico são... 200 mil dólares. 200 mil dólares, tá. Daí você não tira tão fácil. A preparação toda foi o quê? Vamos matar como? Eles já tinham decidido que ia ser com uma besta, é isso? Não. O Daniel só pressionava. A ação... Eu quero só o Brent morto. Eu quero o corpo. Toda a empreitada foi tirada do Daniel, até porque o Daniel, que era o especialista na cabeça do Daniel, né? Era do Alejandro. O Alejandro era o especialista. Alejandro era especialista na cabeça do Daniel em matar, entendeu? Então aí como que foi feito, aí foi combinado que ele iria uma vez para poder fazer um reconhecimento, né, no Rio de Janeiro, e assim foi feito. Ele, segundo Alejandro, ele veio ao Rio de Janeiro por 3 vezes. Essas 2 vezes que ele veio planejado de ônibus, enfim, fez o reconhecimento, segundo ele, né, veio da segunda vez já para executar. Foi da primeira vez reconheceu, veio da segunda vez já para executar, né? Porque Brent já tinha uma informação de que Brent já estava aqui no Brasil, né? Isso foi em dezembro, tá? Provavelmente foi quando... Isso é até uma informação importante para a gente ver a data que ele chegou, se coincidiu muito perto da data que ele chegou, porque aí a gente vai
daquela desconfiança que a gente tem de passando informações, enfim. Mas aí ele chega, né? Daniel tem essa informação através de Daniel que Brent já estava no Brasil e aí ele chega, ele vem planejado também, de ônibus, ele entra dentro da casa. Só uma ressalva, doutor. Sim. Para ele entrar dentro da casa, teve a entrega das chaves. Ah, não, ele já estava em posse da chave. O Daniel manda as chaves? O Daniel manda as chaves? Veja bem. Brent, quando ele chegou, de uma das vezes que eu não vou saber te falar a data, ele reclama, segundo informações que temos, tá, do processo, ele reclama que Daniel tinha emprestado a casa aqui, que era do Vic Muniz, né, a casa lá do Jardim Botânico, onde ele morreu, no Rio de Janeiro, que Daniel tinha emprestado a casa para um amigos. E ele não gostou disso, e falou, não, ele vai e fala com uma pessoa, né, fala com a advogada e fala, não quero, a advogada que fazia a governança estava funcionário, né, ele fala com essa, ó, não quero que Daniel tenha acesso à casa. Trocou o cadeado, colocou um cadeado com senha e chave, que segundo a advogada, Brent às vezes esquecia a senha, e aí ele tinha a chave por uma emergência de entrar na casa. Segundo ela, Brent não lembrava senhas, não tinha dificuldade de lembrar senhas. Sim. E aí essa chave ficou uma chave com a advogada, porque ela era a pessoa que fazia a governança, e com Brent. Né? Ele colocou o cadeado justamente para Daniel não ter acesso. Essa chave vai parar na mão de quem? Do Alejandro. Daniel. Aonde? Do Daniel, lá nos Estados Unidos. Como lá que ele consegue? Não sabemos. A advogada daqui mandou para ele. Não respeitou o pedido do Brent. Não. E aí o Daniel manda a chave para o Alejandro aqui no Brasil. Manda para Daniel, para Alejandro aqui no Brasil, dentro de um porta-retrato de madeira. Inclusive, ele fala isso. Entendeu? Aí eu perguntei, mas espera aí. Eu perguntei. Falei, peraí. A advogada sabia? Não, doutor, não sabia. Ela não sabia, não. Falei assim, não sabia, não. Ela mandou por quê? Eles eram casados. Ele fala assim ainda. Não, eles eram casados. Entendeu? Ele fala até com uma certa naturalidade, entendeu? Ele tinha direito. Eu acho que ele percebeu aonde que eu estava pensando. Sabe, querendo saber se a advogada não estava envolvida nisso também. Porque ela Aliás, eu estou querendo saber. Ela desrespeitou uma ordem do Brent de não dar a chave para o Daniel, porque ele não queria mais ninguém na casa dele no Rio de Janeiro, principalmente amigos do Daniel. Exato. E a advogada, com essa informação, troca cadeado, troca senha, tem o cadeado com senha, porque nem sempre o Brent lembrava a senha, e ela mesmo assim manda essa chave para o Daniel. E o Daniel remete a chave para o Alejandro. Sim, ela sabia de tudo que ia acontecer ou não? Se ela ouviu uma ordem do Brent, mas a gente não sabe se o Brent também era um tipo de pessoa que falar, não manda mais, e no dia seguinte falar, tá bom, vai, entrega. Tem gente que muda na hora do nervoso eu sou de um jeito, na calmaria eu sou de outro, né? Pode, até porque é tão suspeito as coisas, as movimentações. Quando você está separando de uma pessoa num litígio que inclusive você tira do testamento essa pessoa, que Brent fez isso com o Daniel. Tirou ele do testamento. Temos essa informação. Aí o Daniel deixou $1 milhão para o ex-marido, deixou todos os bens para Lucas e que só poderia ter acesso depois dos 30 anos. Os Estados Unidos permite. Lucas tem 14, então só daqui a 15 anos que Lucas talvez teria. Então, assim, ia ferrar o Daniel. Ia deixar ele sem nada. Mas o Daniel também tirou do testamento o Daniel conseguiu omitir os imóveis de Cuba, né? Isso eu li. Também tem essa questão também. A gente vai chegar nos imóveis de Cuba, porque temos historinhas aí, inclusive de ameaça do Daniel, prima dele lá em Cuba, com o chip enviado pelo
pelo Alejandro, o Raimundo, ameaça a prima, que olha, eu estou de olho em você. O cara, olha com quem que eu tô olha com quem que eu tô de olho, e manda a foto da criança. O filho da prima. Por quê? Por que esse litígio da prima? Em Cuba, você não pode ter 2 imóveis no seu nome, em Havana. E não pode ter no mesmo. Daniel não pode ter imóveis no nome dele. Por quê? Ele é indigno. Ele é, né, indigno na cabeça do cubano lá, ele abdicou da nacionalidade. Então lá ele não tem. Mas ele falou pro Brent que o Brent não podia ter imóveis no nome dele porque ele era americano, mas que o Daniel poderia ter por ser cubano. Não tem uma coisa assim? Não, nenhum dos dois poderia. Por quê? Inclusive colocaram o nome de quem? De Luca. De Luca. Tá. Por que Daniel não podia? Daniel abdicou da cidadania cubana. E por que o Luca pode? Porque não tem nada a ver com ele, não abdicou. Mas ele é filho de um cubano. Mas e o Brent? Ele é filho de um cubano. E ele não tem culpa das escolhas do pai. Tá. Então, se o pai abdicou, não é porque o pai abdicou, eu abdico também. Eu sou cubano, eu também tenho. Os imóveis estão no nome do Luca, então, mas ele tem 2. Não, um imóvel está no nome do Luca. E aí eles compraram uma penthouse, uma cobertura. Sim. E aí colocou no nome de quem? De quem? Da prima. Da prima. Do Daniel? E aí prima falou, a prima do Daniel. A prima do Daniel. O Daniel está ameaçando. O Daniel está ameaçando a própria prima. Achei que era a prima do Alejandro. Prima. Não, a própria prima. A própria prima. Porque a prima está cobrando um dinheiro para sair, $20 mil para entregar a cobertura. Para poder passar para o nome de quem ele achar, para quem ele indicar. Porque a cobertura foi colocada no nome da prima. Entendi. Entendeu? Que assim... Aí ela não... Tá. Aí eu tô te falando que a história tudo bem, é uma novela. Aí você tem lá o Daniel também ameaçando a prima que quer a cobertura. Agora vamos voltar aqui pro Rio de Janeiro. O Alejandro, então, ele começa a fazer uma vistoria de local. Ele decide que vai comprar, uma das decisões seria via uma besta. Que tudo bem, ele compra pelo Mercado Livre, se o produto pode ser comprado, aí não é problema do Mercado Livre. O problema é da legislação brasileira. Quanto custou essa besta? R$2.400, não é isso, doutor? Quem pagou? Porque R$2.400, para quem não tem muito dinheiro, é bastante dinheiro. Para qualquer um é muito dinheiro. Não, começou a ver envios de remessa de dinheiro, esporádica, coisas de 20 mil reais, doutora. Ele mandava $5 mil. Às vezes ele mandava 3. O Daniel. O Daniel. E tem essa ligação, tem essa comprovação de que saiu do Daniel esse envio de dólar. Ele falou tudo, ele mandou pelo Western Union, então... o Daniel mandava em nome de uma pessoa chamada Pedro. Tá. Por que eu estou perguntando isso? Porque você precisa ter uma coisa, é o que o Alejandro está dizendo que foi o Daniel que mandou matar. Outra coisa é comprovar que foi o Daniel. Existe uma realidade, uma ordem ou uma ideia do Daniel de o Alejandro tentar e trabalhar na casa para já conseguir ter uma mais intimidade com o Brent? Tipo, ficar uns 100 dias, não teve uma coisa dessas? Tá, que eu li em algum lugar que uma das ideias era de que o Alejandro fosse trabalhar na casa, fosse ser um piscineiro ou um segurança, alguma coisa assim. Ele foi segurança, mas em Cuba. Aqui no Rio, mas não no Rio, e nem com o Brent. Ele foi do Brent, mas não para o Brent. Ele foi para o Daniel e para o Luca. Exatamente. Aí ele tem essa chave do cadeado. Ele tem essa chave, e aí ele entra na casa na segunda vez, vai até a antessala com o Daniel na linha, e Daniel dá a seguinte orientação. Tem esse registro da ligação? Tudo que eu tô te falando tá no celular. Eu não tive acesso ao celular. Tudo bem, só estou perguntando assim. Eu estou te falando do depoimento do meu cliente, que é o Alejandro. É que isso vai precisar ser comprovado. É só por que eu posso... A gente vai entrar daqui a pouco, vou fazer as perguntas, mas é só para... Então, tá lá o celular na polícia, vamos aguardar o laudo para ver se sai. Aí ele entra na casa e o Brent está lá dentro. Ele está lá dentro, num quarto. A hora que ele vai chegar no... E aí ele vai abrir a porta fechada.
Era nesse dia que Brent iria morrer. E a coisa foi tão assim feita no improviso, né? Daniel, ele entrou na casa e pegou a própria faca que estava lá em cima. Ele não levou uma arma. O Alejandro pega a faca da própria casa. Daniel não, o Alejandro. Nesse dia que a porta do quarto está trancada. Exato. E aí ele tenta entrar, e aí ele é orientado por Daniel. O Alejandro é orientado por Daniel. Olha, se caso ele acordar e perguntar quem que é, você fala que é o filho da advogada. A advogada que é... Governando. Por que ele deu essa orientação? Não sei, talvez porque o filho dela seria uma pessoa de intimidade do Brent, que, né? Enfim. E aí, ele foi lá e desligou o disjuntor, ele viu que Brent estava... A janela estava... A porta estava fechada, ele viu que Brent estava acordado, ele desliga o disjuntor para que Brent saia do quarto, né? Só que ele não sai, ele começa a mexer no computador. Alejandro fica com medo e sai da residência porque ele ficou com medo de ele estar chamando a polícia, de, né, olha, perceber que tinha alguém na casa e chamar a polícia e ele ser preso lá. Então ele sai da casa. O doutor, ele sai e entra muito dessa casa. Tudo bem que ele tem a chave do cadeado, mas a chave da porta? A chave é essa, é a chave de entrada da porta. O cadeado é o seguinte, se você não abrir com a chave, você coloca a senha do cadeado para abrir. O cadeado é um plano B, digamos assim. Mas o Alejandro tinha a chave, então não precisava do cadeado. Não, mas para você chegar numa porta, você tem um portão. Como é que ele entrava pelo portão? Não tem. Não tem, você entra na porta, é um sobrado. É direto na rua? Direto na rua. Direto na rua. Se você for lá no Jardim Botânico, eu estive lá. Eu e a doutora Aérea estivemos lá na porta. Então só tem uma porta de entrada, não precisa passar por muitas portas. Não tem portão, você já entra num ambiente com um mezanino em cima, é onde é o quarto do senhor Siqueira. Tá, desculpa. Então ele entra, ele já tem acesso. Ele entrando nessa porta, ele tendo acesso a essa porta, ele já está dentro da casa e é somente o que impedia ele de ter acesso ao senhor Brent era uma porta do quarto. E dentro da casa não tem câmera, não tem nada? Não. Dentro não. Tá. Dentro não, mas fora tem. E inclusive nós iremos, né, doutora? A gente no momento oportuno iremos, inclusive, pedir toda a monitoração do período que o senhor Siqueira teve aqui no Brasil. Tá. E aí ele no fatídico 15 de janeiro de 2024 ele consegue tudo. Como é que ele faz? Aí ele retorna e aí ele vai e pensa o seguinte: se a porta tiver fechada, eu vou alvejar com a besta. Entendeu? Inclusive, você olha nas imagens, ele fica se movimentando dentro do carro, as pessoas acham até que tem outra pessoa dentro do carro, mas não, ele estava se movimentando por quê? Para poder armar a besta, ele fala que tem que ser uma coisa, tem que puxar muito. Se a porta estiver fechada, ele joga a besta, mas se estiver aberta, ele... Se a porta do quarto tivesse fechada, ele iria alvejar o senhor Brent através da janela, porque como ele ficou monitorando a casa, como ele via que o Brent chegava na janela de vez em quando. Entendi, ele ia ser via rua mesmo, tá. Via rua mesmo, dentro... O Alejandro, ele narrou que não queria ter esse contato com o Brent para matar, entendeu? Porque ele não era matador de aluguel ou qualquer coisa. Mas, doutora, assim, na primeira vez ele vai na faca, que sejam 4, 18 facadas. Não, a primeira vez ele foi e não conseguiu. Sim, mas no final do fim foi isso. Não, no final foi isso. Aí no final foi isso. No final, o segundo, ele queria a besta justamente para isso, para que ele não precisasse ir lá dentro. No final ele comete um crime, né, que bárbaro, né, contra uma vítima indefesa. Com uma pessoa que ele não tinha ligação, né? Vamos dizer assim, porque quando a gente sabe que a faca é a proximidade, é o ódio, é até a possibilidade do outro sair disso, né? Você se corta muitas vezes. Era punhal ou era faca?
Uma faca de Faca de cozinha. cozinha. Faca normal. Ele se cortou quando ele foi cortar? Porque Não. muitas vezes a pessoa vai, eu sempre falo isso, quem me contou, me ensinou foi a Rosângela Monteiro, porque o sangue é viscoso, né, e você acaba fazendo, você se corta. Muitas pessoas que usam faca acabam com o ferimento na própria mão, porque ela escorregou e foi. Ele não teve isso. Daí, nesse dia fatídico, ele entra, a porta não está fechada do quarto. Não está fechado, ele consegue adentrar, ele fica esperando ele sair, porque, como a doutora Edna falou, ele não queria justamente ter esse approach. Ele não tinha raiva do cara. Ele não queria ter isso. Ele não queria ver uma pessoa morrer. Tanto é que depois ele... Aí você fala, mas ele fez. Tá, ele fez manipulado e outra. Depois que ele fez, pra você ter uma ideia, não conseguia olhar pro corpo, ele cobriu o corpo. Ele cobriu o corpo, porque ele não conseguia... Mas isso eu já vi já vi mesmo assim que a pessoa continuou com ódio. O que eu digo é o seguinte, no caso dele, ele... Tudo bem, vamos continuar. Daí ele mata o Brent, ele rouba alguma coisa para forjar latrocínio, não leva laptop, nada. Ele não pega uma agulha. E quando eu perguntei para ele se ele... Eu acho muito engraçado isso. Como a gente faz, tem aquela questão de linguagem corporal, você sabe muito bem disso. Eu perguntei para ele, você pegou alguma coisa? Quando ele falou, não sei o quê, eu matei e saí. Eu falei, você pegou alguma coisa? Ele olhou para mim, e você lembra disso, doutor? Ele falou assim, eu não sou ladrão. Assassino eu não sou ladrão, não. Assassino, tudo bem. Tá ladrão não é legal comigo, é igual a situação. Minha mãe me ensinou. Mato, mas não sou gay. Minha mãe me ensinou muito bem. Não pega as coisas dos outros. Só mata, mas não pega ninguém. Não, só dá 18 não, é porque eu digo o seguinte: dentro de uma ideia de um Daniel tão manipulador, tão inteligente e tudo mais, eles têm que forjar algo para não ser olhado para ele. O mais normal é forjar um latrocínio. Cara, aí tá vendo? Por isso que eu gosto. Cara, o jornalismo investigativo é foda. Exatamente, cara, Greg. Ele trabalhou o que a gente vive conversando. É isso. Aqui, tinha que fazer. E foi feito. Foi deixado provas lá. Foi deixado. Foi isso que foi feito. Exatamente. Foi exatamente isso. Foi deixado um exame de uma pessoa que era caso do Brent. Entendeu? Eles não vou falar o nome. Eles forjaram, então. Montaram um cenário. Eu acredito que um cenário montado de latrocínio. Ao ver da defesa, sim. Ao ver da defesa do Alejandro, nós entendemos que houve sim um quadro montado para se levar a polícia a ir na versão do latrocínio. E mais, a polícia a princípio estava nesse sentido mesmo. Mas se não roubou nada, como é que ia ser latrocínio? Mas pois é. A advogada falou que roubou, ué. Advogada? Qual advogada? Do Brent. Do Brent, tá. Advogado do Brent. O assistente de acusação. Ele tá... Não. A advogada, ela era advogada porque trabalhava as questões aquela pessoa que cuidava das coisas dele aqui no Brasil disse que sumiram coisas. Sumiu dinheiro. Sumiu dinheiro, sendo que lá dentro tinha um cofre. Que o dinheiro de Brent ficava jogado. Entendeu? Que exame foi esse? O latrocida, né? Ele deixou o telefone caríssimo, deixou o iPad caríssimo, deixou várias questões caríssimas para trás, né? E roubou somente o dinheiro que estava em cima, que o Brent deixava, $50 mil assim, ó. A gente deixa $50 mil espalhado pela casa. Né? As pessoas deixam. Ela diz que ele roubou $50 mil, mas não existe registro. Foi quanto, doutora, que ela falou que sumiu? Ela falou que o Brent chegou com $50 mil e $30 mil. $50 mil dos Estados Unidos? Isso. Ele declarou quando chegou no Brasil? Isso, ela não falou. Não, porque $50 mil você tem que declarar, senão você vai preso. Pois é, ela falou. Qualquer lugar do mundo. Mas ela falou, né? Ela falou. Mas ela falou que ele chegou com $50 mil e $30 mil. Foi o que ela falou. E deixou em cima da mesa. E que ele deixou em cima de uma bancada porque ele esquecia a senha do cofre. Só que interessante é que ele esquecia a senha do cofre. Mas ela tinha a senha do cofre. Mas ela cuidava da casa. Exatamente, mas então,
Se ele esqueceu a senha do cofre, ele não poderia ligar e falar, me diz aí a senha que eu vou guardar o dinheiro, ao invés de deixar o dinheiro na bancada? Aí é uma elucubração no seguinte sentido, ele podia ser realmente, já vi gente doida que fica largando Rolex nas coisas, eu falo, meu Deus. Mas enfim, mas aí é uma questão, quem tem muito acha aquilo pouco, né? É como se eu deixasse, sei lá, 20 reais em cima da mesa. Eu não sei, aí eu concordo com você, você tem o seu raciocínio. Aqui, na verdade, deixando muito claro, tá? A gente tem muitas perguntas. Sim. Mas muitas. Eu acho que você também tem. Eu acho que quem lê o processo, eu tenho certeza que você está fazendo essa entrevista aqui, você já lê esse processo, acaba rápido, já sabe tudo. Entendeu? Então, assim, as perguntas que a gente tem perguntas. Eu não estou acusando ninguém. Não, o senhor está... Não é ninguém. Não. Agora, eu tenho como advogado, como defesa do Alejandro, e pelo bem da defesa dele, eu tenho que fazer essas perguntas. Sim. Perguntas que não foram respondidas no processo. Não, simplesmente tem hoje um mandante, que é o Daniel, e temos o cara que foi preso em flagrante com a arma do crime, praticamente. Entendeu? Eu vou querer saber. Daí, assim, que exame foi esse que deixaram ali para culpar alguém? Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que o exame foi deixado. A gente acredita numa montagem. Eu li a gente acha estranho. Teve gente que falou o seguinte, que é porque ele tinha HIV, não é isso? Não sei. Não é isso? Tá, então tá bom. Não sei. Então corta essa parte. Não sei. Eu sei que deixaram um exame. Era resultado de um exame de um rapaz que, segundo a advogada, era uma espécie de amante fixo do Brent. E esse exame fazia o quê? Nada. É só para dizer que essa pessoa passou por ali. Esse exame estava lá. Larguei um documento. Eu estava lá, a casa não é do cara, o cara não mora lá. Larguei um documento. Entendeu? Mas a gente não sabe. Aí pode ser inclusive o Brent falando, eu quero o seu exame, pode ser. Sim. Pode ser, eu quero. Tem muita coisa. Aí o Alejandro sai, entra no carro e vai para Minas por quê? Tá, e aí acontece isso. Ele vai pra São Paulo. Doutor, ele veio para cá antes. Fica à vontade. Ele veio para São Paulo. Ele vai para São Paulo, para casa dele, ele retorna para casa dele. E aí no meio do caminho, o Daniel fala para ele que está saindo na mídia, que viram, né, praticamente a foto dele, para ele ir embora. E aí ele toma banho, vai comprar um carro, parece, para fugir para o Peru. Comprar e aí um carro com esse dinheiro gente, eu só posso atender uma porta ali rapidinho. O Daniel mandou. Pode. Um minuto. Aliás, eu acho que não vai dar para eu fazer. A próxima entrevista não vai dar para fazer, gente. É mentira. Ninguém me falou que era presencial. Tem que estar escrito se é presencial, link. Eu não sei nem que história é essa. Assim, eu vou ter que correr aqui, gente, porque essa entrevista foi agendada às pressas. Pede para a pessoa subir, ela espera aqui dentro. Avisa o Rodrigo que não vai dar para falar ao meio-dia. Não tem o que fazer. Eu só vou conseguir falar sobre depois da live, gente, porque depois dessa entrevista já vai entrar a live. Sempre marcam minhas coisas uma em seguida da outra, e aí eu achava que essa entrevista ia ser mais rápida, mas tá boa e tem que ser. Eu só vou pedir desculpa. Eu falo demais, né, cara? Não, mas as coisas boas são assim mesmo. Eu só vou pedir desculpa porque eu vou ter que ser muito right to the point, porque a outra entrevistada, que é presencial, ela já chegou e ela está marcada às 10. Eu não gosto detesto atrasar. Claro, então claro. Eu vou ter que ser um pouquinho entendemos. mais direto nas perguntas e nas respostas. Vamos então aqui. Ele sai da casa, foge, vem para São Paulo, descobre que está na mídia e vai embora para Minas. Ele compra um carro. Não, ele vai embora para o Peru. Embora para o Peru. Direção ao Peru. Em Minas, a polícia consegue capturar ele. Mas passa por Minas? Através da triangulação do telefone, né? Mas como que vai para o Peru por Minas? Ele estava vindo do Rio para São Paulo por Minas, é isso? Não, ele estava de São Paulo. Porque para o Peru não dá pra ele estava, na verdade, ele sai em Mato Grosso, e sai lá, e sai na fronteira aí. Então, mas por Minas?
Eu tô louco? Por Minas, você passa por Minas, velho. Você passa por Uberlândia, Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro é o chifre. Pra ir pro Mato Grosso? Você passa. Ele tava fazendo por... não, porque eu tô pensando o estado de São Paulo aqui, eu posso vir por aqui, né? Ele fez assim... numa via não comum. Ele fez uma via mais longa, porque... Isso. Pro Peru, pegando o mapa, São Paulo tá aqui, o Peru tá aqui, Minas tá aqui, ele quis ir por cima. Bom, sei lá, ele passou por meio, tudo bem. Tem a estrada, eu não sei. Eu nunca fui pro Peru de carro. Nem então eu. Não sei o caminho. Esse carro ele compra com dinheiro que foi enviado lá atrás pelo Daniel. Isso. Com esses aportes que Daniel ele vinha mandando. Tá. Inclusive, dólares. Ele enviou, Daniel, inclusive, mandou para ele dólares em espécie, mandou $3.000. E eram os dólares que ele foi encontrado com ele. E não dólares que ele pode ter roubado da casa do Brent. Não. Ele não roubou nada. Se você falar isso e perguntar isso para ele, se você perguntar isso para ele vai falar: eu não sou ladrão. Doutor, mas o Alexandre Nardoni fala que não matou a Isabela. Então, assim, existe uma coisa assim. Uma coisa é o que ele falou, outra coisa é que ele consegue provar. No caso... Ele comprou um Palio Weekend de 98. Uma pergunta. Completamente compatível com os 3 mil. Com os R$3.000. Tá? 3 mil, não, também não carrão. Ele não conhecia o Brent. Ele vai matar o Brent. É um homem que tem mestrado. Ele não fez uma pesquisinha para saber quem era o Brent. Olha, eu acredito que ele sabia do tamanho do... Tanto é que foi... Ele sabia que não estava matando qualquer um. Ele estava viajando entre estados. Ele estava comprando, ele estava tendo dinheiro, ele estava sabendo disso. Foi um risco que ele assumiu. Não estou nem dizendo só a parte financeira, óbvio que ele sabia. Ele trabalhou numa mansão em Cuba. O cara também tem um apartamento, uma casa no Rio. Ele sabe que o pessoal mora em Nova York. Ele vê pelas roupas do Daniel. Você só vê o Daniel com roupa. Você sabe que aquele casaco dele deve custar R$15.000, se não forem $15.000. Então, assim, ele sabia que ele era rico. Como é um crime muito próximo, muito passional, muito na faca, literalmente... O que eu digo é o seguinte, sempre se distancia de eles se conhecerem, o Brent e o Alejandro. E coloca o Daniel como uma forma de conhecimento entre os dois. Ele nunca viu o Brent, ele nunca esteve com o Brent, apesar de ter trabalhado na casa do Brent. Eles não podem ter tido uma relação amorosa, o Alejandro e o Brent. Aí eu vou perguntar, aí eu vou colocar, sim, talvez essa passionalidade tenha a ver com a manipulação da raiva que ele tinha enquanto ele foi abandonado quando criança. E aí? Aí eu vou ter que chamar o Guido Palomba para me responder. Eu vou entrevistar em breve a Ana Beatriz. Mas aí a gente... Eu vou perguntar isso para a Ana Beatriz Barbosa. Muitas facadas. Mas essas facadas podem vir, inclusive, dessa ira contra ele ser um mau pai na cabeça dele. Vou perguntar para a Ana Beatriz. Eu quero deixar claro que... Não, na verdade é o seguinte, eu vou deixar essa pergunta, isso daqui vai ser usado numa live. Viu? Não, isso aqui vai ser usado, esse material, numa live com o Dr. Carlos Faria, inclusive, que é psicólogo. Vou perguntar para ele se a manipulação chega ao ponto de você... Bacana. Ótimo. Vamos utilizar isso, ou ódio de alguém que você não conhece, entendeu? Então, assim, a que ponto eu posso te manipular para você matar de uma forma passional, sem ter, na verdade, o conhecimento próximo à pessoa, para ter esse ódio tamanho e matar. Então, assim, eu vou perguntar para o Carlos, deixar essa pergunta para ele responder aqui na live. Mais uma pergunta que você faz para esse psicólogo. E se você estiver vendo essa entrevista depois da live, procura aqui, está aqui na playlist do caso, você já pode ver a resposta do Carlos. Pergunta, inclusive, qual o grau de manipulação para uma pessoa matar a outra com a promessa. Promessa. Segundo o meu cliente, ele disse que não recebeu. Porque também aí tudo bem, ele sabe que o cara tem dinheiro, então não tem dúvida de que o cara vai pagar. Hoje, esse caso, quando você... Voltando lá atrás, na nossa conversa, quando a gente fez todo esse conhecimento do Alejandro e tudo mais, quando você tem a revelação que ele te revela que ele matou, ali que ele começa a te entregar todo esse meandro de Daniel junto, é isso? Exatamente. E como que está o caso hoje? O Alejandro está preso, o Daniel está onde? Foragido. Bom, Daniel está foragido com a criança, com o menor.
volto a falar aqui, volto a falar porque eu sou um ser humano e estou fazendo esse caso aqui pela minha humanidade, cara. Sim, claro. Né? Não porque eu sou melhor, nem pior, nem... Não, porque é o seu trabalho. É o meu trabalho. E assim, eu tenho muito receio com a questão da criança, que a criança está com um cidadão que é um cidadão manipulador e foragido. Eles estão procurando ele nos Estados Unidos? Ele tem um mandado de prisão internacional da Interpol. Ele está sendo procurado. Até porque ele mandou matar um americano, né? Não, olha só que intrincado isso, Beto. Um cidadão cubano, estrangeiro, mata um cidadão estrangeiro em solo brasileiro, americano, arquitetado por um cidadão americano cubano que renunciou, que é americano, em solo americano. Cara, que isso tem vai ter um desdobramento, inclusive, de relações internacionais. Por quê? O crime foi tramado nos Estados Unidos e lá existe a questão da conspiração para homicídio em primeiro grau, cara. Sim. Então, assim, a gente está falando de coisas assim, ainda... Se ele for preso nos Estados Unidos, ele vai ser deportado? Fica a dúvida. Existem tratados internacionais? Existem. Só que cada caso é julgado em separado. E existe a conspiração para homicídio lá. E aí? Olha o imbróglio. O Alejandro quer ir para Cuba? Ou para ele vai ser melhor ficar no Brasil? Não, o Alejandro, ele tem que cumprir a pena aqui. Isso aí a gente não é querer, não. Ele cometeu o crime em solo brasileiro. Ele não quer ser extraditado. Depois que cumprir a pena. Tá. Brasil existem tratados também em Cuba também, mas aqui ele cometeu o crime aqui ele cumpre aqui. O Daniel que fica a dúvida. O Daniel, aqui é uma dúvida. E é uma dúvida muito pertinente, que é um caso muito sui generis. Volto a falar, é um cidadão cubano que mata um cidadão americano em solo brasileiro, arquitetado por um americano, naturalizado americano, em solo americano de um cidadão americano. E outra, podendo ter envolvimento de brasileiros. Pode ter mais pessoas? Nós acreditamos piamente que sim. Outras pessoas ajudando o Alejandro ou amando o Daniel? Daniel. Ajudando o Daniel. Conluio. Bom, isso você pode me falar mais um pouco do que o que você acredita, ou é melhor quando souber? A defesa se reserva no direito de construir isso no decorrer do processo. Tá bom, eu acho mais prudente. Aí quando você tiver, você me avisa, a gente grava uma nova entrevista. Não, mas eu quero deixar isso registrado. Deixar isso registrado, porque, Beto, é bom quando a gente consegue ter assim, o faro não te trai, sabe? Sim. E esse caso foi tudo faro, velho. Entendeu? Assim, é óbvio que por isso que eu tenho que ter muita parcimônia na defesa, tanto eu quanto a doutora Edna, a gente tem muita parcimônia e muito cuidado, né, de estar falando, mas existem perguntas que merecem e devem ser respondidas nesse processo. E a gente vai trabalhar para isso, para que elas tenham todas as respostas necessárias. Dá certo. Doutores, eu espero que a gente esteja... Uma coisa, o Daniel fugindo, ele meio que corrobora assim embaixo que o que o Alejandro está falando tem razão, né? Se ele tivesse sendo colocado na morte do ex-marido de uma maneira tão vil por um ex-segurança que está inventando tudo, ele seria a primeira pessoa a falar, peraí, eu não fiz absolutamente nada, está aqui meu celular que ele está inventando. Ele constituiu advogado, Beto. O Daniel, aqui no Brasil? Daniel, já. Está aqui no Brasil. E ele não nega, não confessa, não faz nada. Ele nega tudo, Daniel. Tá. Nega. Então fica aqui também o convite para o advogado Daniel, se ele quiser falar, para algum amigo do Brent, se quiser trazer também. Eu sempre acho que os amigos, a família, são a voz da vítima. E até o Daniel, se estiver assistindo, quiser dar entrevista, também está aqui o convite. Fala, pode doutor. parecer meio paradoxal, mas eu levo para a família do senhor Siquema, do senhor Brent, né, assim, que nós, enquanto defesa do senhor Alejandro, a gente quer chegar na verdade. A gente quer chegar na verdade de um crime covarde, sabe? A doutora Edna fala isso, e eu acho tão... o senhor Brent pagou para ser morto. Usaram o dinheiro dele para matar ele, cara. Entendeu? Sim. E assim, da forma que foi, sabe?
da forma que foi. Né? Um senhor de 75 anos, sem de qualquer direito morreu assim, sem saber, tá? Se ele realmente não conhecia Ele acordou, ele estava dormindo, né, o Brand? Teve luta corporal? Segundo, não acordou. E uma das perguntas que eu fiz para o senhor Alejandro, falei, mas como é que foi? Ele não tentou se defender? Não tem lesões de defesa, né? Ele falou assim, foi tudo muito rápido, doutor. Segundo ele, foram quatro desfechos, né, de faca. E aí eu falei, mas ele não falou nada, ele só perguntava, ele só perguntou por quê. What, né? Como é que ele fala? Why diz? Why? Bom, doutores... Então, assim, dizendo isso, sim, né, a gente demonstra, né, que a gente só quer eu quero mostrar nesse processo que uma pessoa pode ser manipulada a ponto de fazer um crime dessa natureza, né, e mais do que isso, chegar em todos os envolvidos, né? Nós não chegamos, a defesa do senhor Daniel, do senhor Alejandro, não acredita que possa se chegar em mais profundidade nessa investigação. Como? Isso é as investigações que devem falar. São os autos que devem falar isso. Sim. Eu só pergunto. Tá certo. E doutor Greg, fica com o convite para você contar a sua história. Porque eu nunca conheci uma pessoa que tem esse seu background com tanta firmeza e tranquilidade que você começou a entrevista contando. Então, fica aqui para você me trazer o que aconteceu no seu passado, de você ter sido preso, o que aconteceu, e hoje você é advogado. Se você quiser falar. Já dizendo aqui que eu não tenho orgulho nenhum disso, tá? Não tem um dia que eu não lamente e que se eu pudesse devolver a vida que eu tirei, eu devolvia. Então, a única coisa que eu posso fazer é ser diferente. A única coisa que eu posso fazer é estar aqui, nesse exato momento, né, falando de uma situação, falando de uma injustiça, né? A gente está entendendo que está havendo algumas injustiças, e é isso. Então, eu acho que eu tenho tentado ressignificar. Eu vou pedir já para a produção marcar com você essa conversa, para você me contar a sua história. Muito obrigado, porque eu acho que é bom para a sociedade quando você vê uma pessoa que foi além do limite como você foi e conseguiu se resgatar. Ninguém é o crime que cometeu. Ninguém é o crime, mas muitas vezes a pessoa se torna o crime que cometeu. Então, ou passa a viver só por ele. O que você faz é ressignificar a sua vida. Eu acho que isso pode ser um bom exemplo para todos. Então, eu vou pedir para a produção marcar. Doutora Edna, muito obrigado pela sua participação também. Doutor Greg, novamente. Beto. E a gente se fala em breve, com certeza, porque esse caso ainda tem desenrolares internacionais todos, né? Vamos aguardar. Com certeza. Muito obrigado e até daqui a pouco.